Aleluia. Quantos estão felizes por estar aqui nesta noite? Amém? Feche os teus olhos e diga algo no seu coração, aquilo que está no seu coração. Fale para Ele, diga: Pai, eu estou aqui por Tua causa. Eu estou aqui porque Tu és a minha vida, Tu és a minha paz, Tu és a minha alegria. Diga palavras que engrandeçam, que enalteçam o nome de Jesus, o doce nome de Jesus. Tu és adorado neste lugar, Pai. Tu és bem-vindo neste lugar. Não há palavras que mensurem, Pai, a grandeza do Teu amor derramado sobre as nossas vidas. Obrigado, meu Deus, por esse momento. Obrigado porque podemos ouvir a Tua voz. Obrigado porque o Senhor nos resgatou da maldição eterna, da ira do Cordeiro. Obrigado, Espírito Santo. Toma este ambiente, toma o coração, toma a vida, toma a alma, toma o mais profundo de cada um de nós nesta noite. Seja bem-vindo neste lugar, amado Espírito Santo. Seja bem-vindo neste ambiente. Toma, meu Deus, o coração daquele que chegou cansado, daquele que chegou triste, daquele que chegou desanimado. Toma, Espírito Santo, passa, meu Deus, nesta noite, no mais profundo do nosso ser. Queremos nos entregar a Ti outra vez, queremos nos derramar diante de Ti outra vez. Como Maria, Pai, nós entregamos a Ti as nossas vidas, derramamos diante de Ti o nosso coração, em Teu nome, Jesus, em Teu nome, Pai. Sê neste lugar, sê com cada um nesta noite, sê com cada filho, cada filha, Espírito Santo, e me ajude nesta noite a ministrar a Tua palavra. É o que eu oro e te peço em nome de Jesus. Aleluia. Pode tomar o seu assento, querido. Como já foi falado, todos são bem-vindos. E você que está pela primeira vez, sinta-se em casa, amém? E esperamos que não seja a primeira e a última vez que você está vindo neste lugar, mas que você retorne outras vezes e que a palavra nesta noite possa ministrar ao seu coração, amém? Obrigado, Cleida. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos começando hoje uma série de mensagens em cima desse tema, o poder da entrega de Jesus, baseado na quaresma, baseado nesse tempo de 40 dias que começou na quarta-feira de cinzas, indo até o sábado santo ou o sábado da aleluia, quando muitos chamam. E esse é o momento em que nós estaremos trazendo as palavras indo até a ressurreição de Cristo. E no final a gente vai terminar com uma linda cantata. O pessoal já vai começar a preparar. No dia 20 de abril nós estaremos aqui celebrando uma cantata linda, maravilhosa, cheia da glória de Deus. Esse tempo é um tempo para a gente mergulhar na palavra de Deus, mergulhar naquilo que Jesus fez por nós, naquilo que Jesus fez, entregando a sua vida por nós, derramando a sua vida por nós. E esse tempo é um tempo em que, quando se fala quaresma, é inspirado nos 40 dias que Jesus ficou de jejum. Então, durante todos esses 40 dias, cada semana a gente vai ter um jejum específico como igreja, amém? No final nós vamos estar orando por todos aqueles que vão estar fazendo o jejum. Então esse tempo é um tempo que somos chamados à reflexão, é um tempo de contrição, é um tempo de arrependimento, é um tempo de busca. E quando se fala de quaresma, se fala de cruz, se fala de renúncia, se fala de calvário. É quando nós como igreja precisamos abraçar a cruz de Cristo, que é o tema central das Escrituras. Quando se fala do tema central das Escrituras, se lembra da cruz de Cristo.
A cruz, que é o símbolo da paixão, que representa tanto a morte quanto a ressurreição de Cristo, trazendo esperança para todos nós. E o que nós precisamos mais nesta vida de incertezas, é de esperança em Cristo Jesus. É quando nós nos derramamos diante dele. A cruz também fala de um memorial do sofrimento de Cristo, mas também da redenção. O que é redenção? Redenção é a liberdade que se alcança por preço pago. O apóstolo Paulo diz que havia uma sentença de morte sobre nós, porque o salário do pecado é a morte, mas ele mesmo diz que a graça de Cristo nos alcançou, nos tornamos justos diante de Deus, nos tornamos aceitos através de Cristo. Então a cruz é o memorial da redenção, é a chave da história e do processo redentor que Cristo inaugurou para todos nós. E nesse tempo, então, o Espírito Santo nos chama, nos convida a refletirmos sobre as nossas vidas, a refletirmos sobre a nossa caminhada com Ele. É tempo de reflexão, de olhar para dentro de nós e contemplarmos a presença dEle, olharmos para o próximo e amarmos de todo o nosso coração, nos relacionarmos em Cristo Jesus. Então, essa campanha é um chamado à transformação pessoal, amém? É um chamado para que contemplemos a cruz de Cristo e sejamos transformados por este amor. E hoje o tema da nossa mensagem é a unção de Cristo, a unção de Jesus. E o texto que nós vamos ler é João, a partir do capítulo 12, do versículos 1 ao versículo 8. Se você puder abrir na sua Bíblia, João capítulo 12, de 1 a 8. Aleluia. Vai ser projetado aqui também no telão, mas se você puder riscar na sua Bíblia para você acompanhar, para você se situar nas Escrituras. Aleluia. Com a sua Bíblia aberta, diga comigo: Espírito Santo, fale comigo nesta noite. Diga mais forte: fale comigo nesta noite. Amado Jesus, nós estamos com a Tua palavra aberta. Meu Deus, me dê graça, me dê sabedoria, mas acima de tudo, que cada ouvinte, cada um que aqui está, Pai, possa não apenas ouvir com seus ouvidos, mas ouvir com o coração. Que esta palavra alcance a nossa mente, Pai, e alcance acima de tudo o nosso coração. É o que nós oramos e pedimos outra vez, em nome de Jesus. Aleluia. Verso 1 diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Maria servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que ali se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Queridos, esse texto que a gente vai ficar aqui para meditar sobre ele, Maria não apenas expressa o seu amor, esse ato de Maria fala da sua atitude e revela também um tremendo significado profético. Esta unção na cidade de Betânia vai além de um simples gesto,
O que Maria fez com Cristo aqui nos traz o entendimento e a compreensão da grandiosidade da obra redentora de Cristo Jesus. A unção que Maria derrama sobre Jesus acontece num momento crucial, porque dentro de alguns dias se celebraria a Páscoa do Senhor. E Maria então faz esta unção, trazendo um entendimento profético acerca de Cristo. O próprio Jesus, quando Judas repreende aquela atitude de Maria, Jesus repreende Judas e diz: deixe-a, porque o que ela está fazendo comigo tem um fundo, um significado muito especial. Ela está me preparando para a minha sepultura. Queridos, eu quero extrair desse texto 3 coisas apenas, que no desenrolar desse texto a gente percebe. A primeira coisa é que a adoração é uma entrega total. Adoração é muito mais além do que a música, porque muitos de nós podemos cantar, até levantar nossas mãos e não adorar. Adoração não é um momento no culto, adoração é uma entrega cotidiana. Adoração vai muito além da música, da letra, da melodia. Adoração é sobre um estilo de vida. É fácil a gente cantar na igreja, a gente vai junto com todo mundo, até os desafinados eles somem no meio da multidão, não é verdade? A gente canta, a gente entoa coisa, a nossa voz o Senhor recebe com alegria, mas a adoração vai muito mais além da nota musical, da ferida de um instrumento, de canções que são entoadas durante o culto. Adoração é um estilo de vida, e Maria nos mostra aqui neste ato dela. Versículo 3 diz que Maria toma um frasco de alabastro com um unguento muito precioso, e ela unge os pés de Jesus e os enxuga com seus cabelos, e a casa é tomada por aquele perfume. A adoração é um estilo de vida. Maria entendeu que aquele perfume caro que ela derrama aos pés de Jesus excedia, aliás, representava o valor que ela demonstrava por Cristo Jesus. É como se ela desse ali tudo o que ela tivesse, tudo o que ela possuía. Adoração, muitas vezes a gente adora de boca para fora, mas adoração é atitude. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O amor, ele é sacrificial. O amor é uma rendição, uma entrega. Ninguém adora da boca para fora. Isaías certa vez repreendeu o povo dizendo: este povo honra a Deus com seus lábios, mas o seu coração está longe. Porque o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece os intentos da nossa alma. E o ato de Maria foi algo profético. Esse perfume caro indica que ela compreendeu o valor de quem estava diante dela. Será que nós como igreja entendemos quem é Jesus? Será que já entrou no nosso coração quem é Cristo nas nossas vidas? Será que a gente já parou para pensar sobre a obra do Calvário? O que Jesus fez por nós? O que Jesus fez na cruz por nós, queridos? Pecadores miseráveis que éramos, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu a si mesmo, seu único filho, para nos encontrar, para nos reconciliar com Deus, para fazer com que fôssemos aceitos na presença de Deus. Você sabia que Deus te ama? Amém? Deus te ama. Deus nos ama.
Não é que Deus ama o pecador. Muitas vezes a gente ouve assim: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não, meu irmão. Deus ama os pecadores que foram redimidos. Você não encontra na Bíblia que Deus ama o pecador. Deus ama aquele pecador que se entregou a Cristo sobre aquele rebelde, sobre aquele que desobedece. A Bíblia diz que está preparada a ira de Deus sobre a vida do pecador. E de que o Senhor Jesus nos livrou? Nos livrou da ira de Deus. Quando você pega os livros de Ezequiel, de Jeremias, você vai perceber que tanto Jeremias quanto Ezequiel, eles profetizam sobre o cálice de Deus que Judá e Jerusalém iriam beber. O cálice que essas nações iriam beber. Lá em Apocalipse fala que existem 7 taças da ira de Deus que será derramada sobre o pecador. Então, se Deus ama o pecador, como que Apocalipse fala que virá uma ira de Deus sobre aquele que desobedece ao Senhor? E você não encontra em toda a Escritura um versículo que diz que Deus odeia o pecado e ama o pecador. O sacrifício de Jesus foi tão grande que Deus, para Isaque, ele providencia um cordeiro, mas para a humanidade, Deus entrega Deus. É como se o próprio Deus nos livrasse dele mesmo, da sua ira. Maria entendeu isso, Maria compreendeu isso. Ela pega aquele perfume mais precioso que ela tem e ela quebra sobre Jesus, unge os seus pés, enxuga com os seus cabelos, fazendo esse gesto de adoração genuína, porque somente adora a Deus aquele que entendeu o que Cristo fez por ele. Vou repetir, somente consegue adorar genuinamente aquele que compreendeu a obra de Deus na sua vida. Aquela mulher samaritana, quando encontra com Jesus, ela entendeu isso. E como sinal, ela deixa aos pés de Cristo um cântaro e vai à cidade. Porque ela entendeu, ela foi tomada por esse amor. Porque a adoração fala de sacrifício, fala de entrega, fala de rendição. E não tem como, irmãos, a gente falar que a igreja, se não estiver com o nosso coração rendido a Cristo, você pode frequentar a igreja a sua vida toda, mas se não houver um quebrantamento, uma rendição, você jamais conseguirá ser um adorador, porque somente adora aquele que entendeu o processo da cruz, aquele que entendeu, compreendeu o sacrifício do Cordeiro, o sacrifício que Jesus fez por nós. Enquanto a gente não entender isso, enquanto a gente não compreender, não souber que em Jesus ainda ofereceremos migalhas da nossa devoção, do nosso tempo e dos nossos recursos para com Deus. Por isso que muitas vezes a gente deixa para orar quando a gente já está com sono. Às vezes a gente deixa para ler a Bíblia no final do dia, quando já está cansado. Às vezes falamos que honramos a Deus, mas damos migalhas do nosso tempo. Quanto tempo você já parou 1 hora diante de Deus, só você e Deus? Quanto tempo você já trancou seu quarto e falar: Senhor, agora eu vou dedicar um tempo somente para Ti, quero ouvir a Tua voz. Quanto tempo que você não faz isso, de parar para ouvir Deus? Porque orar, irmãos, não é chegar diante de Deus com uma lista, porque muitos de nós usamos Cristo como meio de alcançar alguma coisa. Isso não é evangelho.
Evangelho é quando nós entendemos o sacrifício do Cordeiro, aquilo que Ele fez por mim, e me posiciono nesta verdade. É quando eu chego na segunda-feira e continuo sendo crente fiel do domingo à noite. É quando chegam os momentos lá fora, quando vêm as ofertas, quando o pecado bate na nossa porta, a gente se posiciona e não abre mão daquilo que já temos em Cristo, em Deus. É quando a prostituição chega para nos tomar, o adultério, a mentira, o roubo, tudo isso lá fora chega diante de nós, e nós dizemos não, porque temos um tesouro maior no nosso coração, porque sabemos quem está em nós, sabemos quem está dentro de nós. Nós não trocamos aquilo que recebemos em Cristo por um prato de lentilhas. Qual foi o pecado de Esaú? Porque no momento da fome, ele abriu mão da sua primogenitura. O primogênito não é somente a herança dobrada, mas o primogênito pertencia a Deus. E o que Esaú fez? Ele não quis ser pertencente a Deus e deu o direito da primogenitura para Jacó. E você conhece a história. Ou seja, ele vendeu o seu direito de pertencimento a Deus por um prato de lentilhas, por uma sopa. E muitas vezes o pecado vai bater naquelas áreas que você tem mais dificuldades. No momento que você está apertado, alguém chega com uma propina, no momento que você está brigado com seu cônjuge, e uma assanhada lá fora vai te dar bolas, no momento que você está carente, numa área que você está carente, o pecado vai bater a porta. E às vezes, por não entendermos quem é Jesus em nós, nós abrimos mão daquilo que Ele já nos deu. Maria, ela entendeu, ela sabia quem estava ali, por isso ela pega o melhor de si. Aquele vaso de perfume representava o seu coração, porque diz a tradição judaica que as moças guardavam aquele perfume durante um ano para a noite de núpcias, e Maria, ela derrama aquele perfume no sinal de rendição, dizendo: Jesus, a minha alma é tua, o meu coração é teu, a minha vida te pertence. É esse sinal, é essa devoção, é essa entrega, é essa atitude que chama a nossa atenção. Não é tempo mais de oferecer migalhas do nosso tempo para Cristo, migalhas dos nossos recursos, migalhas da nossa adoração. Sabe, irmãos, enquanto a gente não entender isso, enquanto não formos feridos pela mensagem do Evangelho, a gente sempre vai ficar à margem daquilo que Deus quer dar para nós. C.S. Lewis, ele diz: as únicas coisas que podemos manter são as coisas que damos livremente para Deus. O que tentamos guardar para nós é precisamente o que podemos ter a certeza de perder. A única coisa que temos a certeza que são mantidas é aquilo que entregamos para Ele, é aquilo que entregamos de todo o nosso coração. Já Martin Luther King, ele diz: eu segurei muitas coisas em minhas mãos e eu perdi tudo, mas tudo o que eu coloquei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Entregue a sua vida a Ele, entregue o seu coração, entregue os seus recursos, entregue os seus filhos, entregue o seu casamento a Ele, entregue tudo aos pés dEle nesta noite. A segunda coisa que o texto nos mostra é que a fé envolve uma intensa batalha espiritual. Aqui nós vemos uma guerra na cabeça de Judas. Judas olha para aquela atitude de Maria e diz: para que isso? Para que esse desperdício? Para que entregar dízimo na igreja? Para enriquecer pastor?
Para que? Não faça isso. O diabo sempre vai colocar na sua mente coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Para que dar dinheiro na igreja? Já falaram isso para você? Para que dar dinheiro para pastor? Para quê? Judas disse, para que isso? Olha que desperdício. Em vez de entregar dízimo na igreja, dê cesta básica lá fora. Sabe por quê que Judas estava falando isso? A Bíblia diz porque ele era ladrão. Não sou eu, a Bíblia está dizendo. Ele era ladrão. E o sentimento do seu coração, aquilo que gritava no seu coração, era avareza. Porque a Bíblia diz que até aquilo que se colocava na bolsa, ele tirava uma parte para ele. Por isso que a Bíblia chama aqui explicitamente que Judas era ladrão. Ele não se importava com os pobres. Ele se importava com a devoção de Maria. Ele se importava com aquilo que Maria estava fazendo. Que desperdício, para que isso? Para que ir na igreja todo domingo? Para que ir para as células? Ah, não. Basta uma vez no domingo e olha lá, quando der. Sabe, irmãos, a igreja ela é o corpo de Cristo, amém? A igreja é o corpo. Um corpo é formado por muitos membros. E você percebe que a sua orelha é diferente do seu pé. Seu nariz é diferente do seu pé. Seus olhos são diferentes da sua boca. Se diz que o nariz chegou certa vez e reclamou dos olhos. Falou assim, olha, não tenho nada a ver com você. Eu não vou mais carregar essa cangalha sobre mim, não. Tira esse óculos de cima de mim. Eu não tenho nada a ver com a sua cegueira. E os olhos falou para o nariz, rapaz, me ajuda. Não aceita essa cangalha sobre mim. Tirou o óculos, o corpo foi andar, o pé tropeçou, quebrou o quê? Diga para o seu irmão, eu preciso de você, e você precisa de mim. O corpo é isso, é relacionamento. A Bíblia diz que o corpo é a gente carregar, ajudar a carregar as cargas uns dos outros. Eu sei que aqui somos muita gente, mas nós temos um lugar chamado célula, que a gente pode entender muito bem o que é isso. É você fazer parte, é você se pertencer à igreja através da célula. É você ter uma reunião diária com seus irmãos. Você que é homem, procura uma célula de homens. Você que é mulher, procura uma célula de mulher. Você que é jovem, procura uma célula de jovens. Mas interaja, seja corpo. Domingo a gente reúne como uma grande família, mas durante a semana a gente está junto, ceando, comendo junto. Eu participei nessa semana passada, né? Cadê o Fernando? Fernando e a Núbia, lá atrás, mora lá em Luzimangues. Fui lá na casa do Fernando, vai batizar, né, do Fernando, no próximo, se Deus quiser. Né, Núbia? Ó, já falou, já deu o nome, anota o nome dele, tá? Fernando de quê? Fernando Parrião, tá? Próximo batismo. Não tem mais como sair, não. Então a célula nos traz essa proximidade. A gente conhece as pessoas, a gente ora por um problema que a gente tem. Irmãos, é tão bom você abrir o coração e falar, olha, vamos orar por essa situação na minha vida. Não é só churrasco, não é só café, não é só quitutes. Não, a gente ora, a gente lê a palavra, a gente interage. O pertencimento nos traz identidade. Judas olha para Maria e diz, para que isso? Sabe por quê? Judas andou 3 anos e meio com Cristo, mas ele nunca pertenceu ao grupo de discípulos. Por quê? Porque o coração de Judas não se rendeu a Cristo.
Sabe, irmãos, nós corremos um grande risco de estar num ambiente como esse, de frequentar um ambiente como esse, mas o nosso coração nunca se render a Cristo. Havia mentira no coração de Judas, havia incerteza no coração de Judas. Judas era dissimulado e acusa Maria daquele ato, e aquela enérgica condenação de Jesus, porque ele vê o coração, ele diz: Judas, não é assim, deixe-a, porque o que ela está fazendo, o ato de Maria, está muito além de um derramar de perfumes. O que ela está fazendo, ela está preparando o meu corpo para a sepultura. A crítica de Judas revela o seu coração. Sabe, todas as vezes que criticamos alguém, revela o que está dentro de nós. Cada vez que criticamos a atitude de alguém, revela aquilo que está dentro do nosso coração. Enquanto Maria reconhece a importância do sacrifício de Jesus, Judas se apega aos valores mundanos. Quando você olha para o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, todos eles deliberadamente contrastam Maria com Judas. Coloca Maria num lugar e Judas no outro. A generosidade de Maria e o coração avarento de Judas. A devoção de Maria, a rendição de Maria e o coração duro de Judas. Porque é algo que se contrasta. Não tem como unir um coração que é tomado por paixões sombrias, com dúvidas, de um coração embrutecido, inflamado pelo desperdício daquilo que ele disse que era o salário de um ano. E o que Judas faz é vender Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata, o valor de um escravo. Sabe, queridos irmãos, e a última coisa que eu gostaria de falar é que enquanto Jesus não ocupar o centro das nossas vidas, sempre haverá áreas tomadas pelas trevas. E a terceira coisa que nós vemos nesse texto é que Jesus fala da brevidade da vida humana e o destino eterno. A sua vida é breve. A sua vida aqui na terra passa muito rápido. E quando Jesus disse para Judas: deixe-a, para que ela guarde isso para o dia da minha sepultura, pois os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim vocês não têm. O que Jesus está ensinando a Judas é que a nossa vida, os nossos dias aqui na terra, eles são breves. E a igreja, ela tem um papel fundamental na sociedade. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. A igreja é a voz de Cristo para esse tempo. A igreja é a esperança do mundo. Ou nós entendemos isso, que a igreja é a esperança do mundo, ou a gente vai falhar na missão. Ou nós entendemos, ou nós nos posicionamos como igreja, porque o ato de Maria está preparando Jesus para o sepultamento, um gesto que antecipa o sacrifício de Cristo. É como se Jesus dissesse para Judas: Judas, você não entendeu, eu estou partindo, daqui uns dias eu vou ser entregue, eu me entregarei pelos seus pecados, eu vou me dar por vocês. Você não está entendendo ainda. O que Maria está fazendo é um testemunho da importância de me honrar e de projetar nesse processo da missionalidade que eu estou pregando para vocês. Jesus repreende Judas, mostrando que esse processo é algo maior. Alguém já disse que a nossa vida é um instante,
e no instante tudo acaba. Por isso que nós estamos aqui, irmãos, porque o sacrifício de Jesus nos leva a uma reflexão. Por que foi necessário Deus morrer na cruz? Por que foi necessário Jesus, cheio de glória e majestade, se entregar por nós? Às vezes a gente não entende o quanto distante de Deus a gente estava, o quão longe de Deus a gente seguia. Você lembra que uma das palavras da cruz de Jesus foi: Deus meu, por que me desamparaste? Por que o Senhor me desamparou? Ali naquele ambiente estava tomado pelas trevas. E por que Jesus grita? Será que realmente Deus, a Trindade foi desfeita, foi rompida? O que Jesus sentiu na cruz não foi a morte física, até porque a crucificação já acontecia há 4 séculos antes de Jesus ser crucificado. Mártires e mais mártires já estavam dando as suas vidas. Então, se Jesus sua sangue no Getsemane, Jesus era um fracote, mas o que Jesus temia não era a morte física, era a morte espiritual. John Stott diz que ali na cruz, Jesus teve 2 mortes, a física e a espiritual. Jesus não temeu a morte física, mas a morte espiritual. Ele clama, porque naquele momento, aquele lugar, o mundo foi tomado pelas trevas, e ele literalmente sentiu o meu e o seu pecado sobre ele. Jesus grita o grito desesperado que nós éramos para gritar esse grito: Deus, tem misericórdia de mim, e por que te afastaste de mim? Mas Jesus, ele assume o meu lugar e o seu lugar. Ele assume, ele se entrega, ele se dá. Ele diz: eu dou a minha vida por vocês. E por que a gente tem um coração tão duro? Por que a gente ainda não foi vislumbrado por esse amor? A gente ainda não foi fascinado por essa presença? Por que muitos de nós ainda estamos dentro de um casulo religioso? Por que muitos de nós ainda temos dificuldade de servir o nosso irmão? Temos dificuldade de estender as mãos? Temos dificuldade de evangelizar? Charles Spurgeon diz que o cristão ou é um missionário ou um impostor. Talvez você nunca vai ser um pastor, vai tomar conta de uma igreja, vai pastorear pessoas, mas onde você for, se você entender o princípio da adoração, você vai anunciar Jesus, você vai falar de Jesus, você vai inaugurar sua empresa, você vai fazer um culto de inauguração, você vai mudar para uma casa nova, você faz uma oração abençoando aquele lugar, faz um culto de adoração. Por quê? Porque agora aonde você vai, você está carregando Cristo, você faz parte de Cristo. Aliás, o nome cristão quer dizer pequenos cristos. Então, se a Bíblia diz que eu sou um pequeno Cristo, aonde eu for, eu preciso anunciar a salvação. E eu pergunto para você: será que lá no seu trabalho todo mundo sabe que você é crente? Será que lá no seu trabalho, lá na sua empresa, seus funcionários sabem que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus? Você ora com seus funcionários? Você reúne com a sua equipe e fala de Jesus? Eles sabem que você serve ao Senhor, tem uma devoção por Cristo? Ou você ainda é aquele funcionário 007, que está lá servindo a Deus debaixo de 7 capas? Tálito, cadê o Tálito aqui? O doutor Tálito é o
esqueci o nome da especialidade dele. Ele fez uma festa agora no final de ano lá, eu fiquei até constrangido. Negócio tão chique. Um negócio tão chique. E ele pegou a palavra, e funcionários, clientes, ele diz assim: hoje é final, estamos terminando o ano, e eu não poderia de deixar de convidar o meu pastor. Eu falei, rapaz, olha. E me deu uma palavra ali, tinha muita gente. Sabe, irmãos, estou chamando para você me convidar não, mas convidar e... Mas eu achei interessante, porque o Tálito, eu fiz o casamento deles, tem uns 4 anos, né, Tálito? Eu nem conhecia direito. Aliás, fiz o casamento e vazei. Falei, não conheço ninguém aqui, nem o noivo direito. Mas, irmãos, essa questão de demonstrar ao mundo que nós servimos a um Deus amoroso, um Deus que se importa conosco, um Deus que quer ser partilhado, sabe? Nós precisamos ter essa alegria de partilhar esse amor que fomos alcançados, partilhar essa presença que carregamos. Essa unção de Maria sobre Jesus é um testemunho de honrar e reconhecer a Cristo e a sua missão. Ah, querido, é fácil a gente honrar da boca para fora, é fácil a gente falar que ama a Cristo, mas não se importa com as pessoas, é infiel até nas pequenas coisas. Como eu disse no início, a adoração é entrega, é sacrifício, é o reconhecimento daquilo que Cristo fez por nós, é falar, Senhor, eu não tenho nada, não sou dono de nada, mas tudo que eu tenho eu te dou. Aliás, Jesus não quer nada seu. Diga para o seu irmão, Jesus não quer nada seu. Diga para ele, ele quer tudo. Ele quer o seu coração. Amém? Que nesse tempo nós possamos ser tomados pela contrição, pelo arrependimento. É um tempo em que muita gente fica sensível. Eu lembro quando eu era menino, a minha avó muito católica, está aqui a minha mãe, cadê a minha mãe? Está por aí, está lá. E minha avó, a mãe da minha mãe, ela nem tomava banho na sexta-feira. Eu não sei se alguém tem algum irmão assim. Não tomava banho, não penteava o cabelo na quaresma, era toda uma... né? Mas esse é um tempo da gente refletir sobre a nossa vida espiritual, de saber realmente o porquê do sacrifício da cruz, de saber por que Jesus se entregou por nós, tão pecadores, por que Jesus fez isso, para nos trazer de volta ao coração de Deus. Sabe, irmãos, o céu não é um lugar, o céu é uma pessoa, é uma presença. O céu é uma presença. Eu não sei se o céu é no outro planeta, se a Bíblia não deixa algumas coisas claras, mas eu sei que o céu existe. E Ele mesmo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém virá ao Pai senão por mim. É interessante que Jesus não fala assim, ninguém vai ao céu, não. Ele diz, ninguém vai a Deus, porque não importa aonde será o céu, mas o que importa é aonde nós estaremos, na presença de quem nós estaremos, a presença de Deus. O sacrifício de Jesus foi nos levar de volta para Deus, nos reconciliar com Deus, de falar, Senhor, eu sou miserável pecador, mas eu fui redimido pelo sangue de Cristo. Aquilo que o pastor Edmar disse aqui, a gente faz as boas obras não é para ser salvo, a gente faz as boas obras porque a gente é salvo. As boas obras
é aquilo que o salvo tem que fazer. Mas o que nos salvou foi o sangue derramado, foi o sangue vertido na cruz, foi aquele que se entregou por nós. Que nesse tempo que a gente vai fazer jejum, que a gente vai ter algumas ações, que possamos olhar para dentro de nós. Senhor, será que se eu morrer hoje, será que eu estou salvo? Você já fez essa pergunta? Se Jesus te chamar hoje, será que tudo que você fez, a devoção, a entrega, a rendição, será que se Ele voltar hoje, será que você está preparado? Ou é apenas mais um no meio da multidão? Aliás, quando Lucas, o evangelista Lucas, ele fala da crucificação, ele fala que a multidão saía batendo no peito, por causa do crime que praticaram. É como que se uma revolta e um remorso tão grande, eles saem batendo no peito. Mas a Bíblia diz que os conhecidos de Jesus permaneciam a contemplar essas coisas. Quem é discípulo, ele sempre contempla aquele que é digno. Seus olhos estão nele, seus olhos estão nele. Não importa se está agonizante numa cruz, mas o que importa é que além da cruz há uma beleza, há uma vida a ser jorrada, há uma vida a ser derramada sobre o coração de todos aqueles que se rendem, de todos aqueles que se entregam a Ele. Há uma vida derramada. Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia, aleluia. Coloca a mão sobre o teu coração, como uma atitude, como um ato de entrega, de rendição, de falar: Senhor, aqui está o meu coração. Se há alguma área da minha vida, se há algum cômodo do meu coração, alguma parte do meu coração tomado pelas trevas, ajuda-me. Arranca do meu peito tudo aquilo que impede, meu Deus, o teu agir, o teu fluir. Tira de mim, Senhor. Que esse tempo eu possa trilhar um caminho de santidade, um caminho de entrega. Que eu possa contemplar a beleza da cruz. Aquela cruz que às vezes me causa arrepio, me causa dor, mas que eu possa ser atraído por este amor. Aleluia, 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 aleluia.